Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa gravação, nosso 7º dia de aula de Teologia Pastoral. Nossas aulas são gravadas e estamos agora no segundo bloco. A gente vai concluir agora a temática sobre orações coletivas. Então, vamos agora ir para o livro-texto e vamos fazer aqui algumas observações, sobre o material que o nosso querido doutor, pastor John MacArthur Jr., juntamente com seu colegiado, estão nos ensinando. Abram o livro-texto de vocês na página 11, meus irmãos. Página 11, tá bom? Página 11, eu vou compartilhar aqui o material. Vou compartilhar aqui com vocês. Capítulo, né? Capítulo 11, tá? Falou página 11. Opa, desculpa. Capítulo 11, Júnior. A página aqui, 193. 193. Do livro antigo. Do livro antigo é a 207, tá? Vou até compartilhar algumas coisas aqui para a gente ler juntos. 207. Mas o livro atual é a página 193. Então, vamos lá. A vida de oração do pastor. Isso. E aqui quem vai estar falando é o Donald G. McDougall. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo já? Isso. Sim. Eu gosto muito de usar uma frase, irmãos, olha só, que é a seguinte: um caminhão de oração não compensa uma vida de desobediência. Guardem isso, viu? Um caminhão de oração também não compensa uma vida de desobediência. Por que eu gosto de usar essa frase? Muitas vezes tem pessoas que elas até têm uma certa facilidade e aprenderam a orar, porque como tudo, a oração também é uma disciplina. E a pessoa até vai à igreja, vai aos cultos, mas vive a vida toda torta, toda errada, e acha que o muito orar, Deus vai ouvir. Lembrando que a oração verdadeira e legítima é essa oração que é regada do quê? De temor, de zelo, e principalmente de obediência. Podem ver que uma pessoa que teme de todo o coração, o que está subjacente ao temor é a obediência. A pessoa obedece. Ela não é uma pessoa orgulhosa. Então é bem curioso esse detalhe. Guardem essa frase, tá bom? E uma outra coisa também que eu gosto muito de falar e ensinar é que a oração pode não mudar a circunstância externa, mas ela vai mudar sempre o nosso coração diante de qualquer circunstância. Na minha opinião, a oração, ela também trabalha de uma forma tão espetacular, que é como se Deus ele mudasse o nosso coração e ele fosse nos fazendo romper obstáculos internos. Para mim, esses são os grandes milagres da nossa vida. Porque, irmãos, ver coisas externas é maravilhoso, mas Deus mudar uma natureza pecaminosa é estratosférico. Então, é por isso que os puritanos diziam que quando oramos, nós estamos praticando os meios da graça. As práticas devocionais eram chamadas por eles de meios da graça. E não tem como vivermos uma vida abençoada se não for também orando. E aqui, no capítulo 10, nós tratamos que a vida de oração do pastor é um aspecto pessoal e agora é no aspecto ministerial. E é muito interessante que as orações públicas, elas se potencializam e criam força aonde? Quanto mais a gente exercita ela no particular.
aquilo que a gente faz performaticamente diante de todos, ela ganha unção e graça da parte de Deus quando a gente exercita isso no particular da nossa vida, no particular do nosso quarto. Quanto mais esses momentos de singeleza e de devoção pessoal, mais intensidade e eu diria um certo poder de Deus é externado naquela hora pública. Eu sei que algumas pessoas podem ir só para o lado performático, sim, mas essas pessoas que vão só para o lado performático externo, que eles não têm a vida interna de devoção privada, eles não têm muita, eu diria, constância, eles não têm tutano, porque é aquilo que a gente faz privadamente que vai dar força ao público. E então é bem interessante essa ideia. Então vamos ver um pouquinho o livro, a gente só vai passar, né, os olhos, porque não vai dar tempo de mexer, de trabalhar em todos os pontos, né? Então, Gil, leia para nós, Gil, essa parte introdutória aqui do livro, por gentileza. Leio sim. A vida de oração do pastor. O aspecto ministerial. Donald G. McDougall. O pastor pode utilizar meios práticos para aplicar a oração bíblica na vida da igreja. Assim sendo, é de máxima importância imitar bons modelos de oração, tanto o das escrituras como da experiência cotidiana. Como na motivação para orar, o povo de Deus precisa perceber a importância da oração. Orações de crentes como indivíduos, de líderes como cristãos, de grupos pequenos e do corpo de Cristo como um todo são necessários. O conteúdo da oração deve contar-se muito mais às grandes batalhas espirituais contra as forças do mal do que das preocupações mundanas do dia a dia. O propósito correto e a atitude apropriada devem determinar a maneira de orar. Os resultados da oração devem transparecer na vida pessoal e familiar, nos encontros cotidianos, nas reuniões de orações e de líderes de grupos pequenos, do quadro de obreiros e dos cultos dominicais. Os membros da congregação devem ter como exemplos líderes que demonstrem a importância da oração em suas vidas. Joia. Eu fiz um comentário aqui também na minha apostila, eu quero até compartilhar aqui com vocês, e é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Nós, muitas vezes, a gente não percebe algo, mas existe uma pedagogia de sucesso e uma pedagogia de fracasso que nós, eu diria, ensinamos aos outros sem que percebamos. Vamos lá, quer ver aqui? O que eu quero dizer com isso? O nosso irmão, o Donald, ele mostra aqui sobre a importância da oração no contexto da igreja, sejam grupos pequenos, reuniões, cultos, mas ele está abordando aqui principalmente a vida familiar, pessoal, né? E nos cultos, ó, os membros da congregação, a última frase, devem ter como exemplo líderes que demonstrem a importância da oração em suas vidas. Ou seja, guarda essa expressão. Há uma pedagogia oculta ou, ao mesmo tempo, uma pedagogia que não é só oculta, mas eu diria que ela é indireta, quando a gente realmente é alguém que ora. Então, por que eu estou falando sobre essa questão? Tem vezes que a gente acha assim, não, fulano de tal prega bem, Beltrano ensina bem, mas ele nunca ora. Então, num primeiro momento, por ele ser um bom professor, um bom pregador, não é que haja uma regra, tem que se orar para pregar, tem que se orar para dar um estudo. Não há uma regra, porque a pessoa pode, em algum momento, até esquecer
ou não fazer uma oração. Mas o que o autor aqui, nessa última frase, eu queria destacar, ele deixa aqui para nós, não tenha medo de orar publicamente. E observe que orações públicas, elas acabam sendo também uma demonstração importante para toda a congregação. Vai criando uma sinergia, vai criando um bom hábito, vai criando uma demonstração de que os líderes, começando do pastor aos demais, têm prazer na oração. Assim como Jesus, ele tinha prazer na oração, e os apóstolos pediam, Senhor, ensina-nos a orar. É interessante que a gente desenvolva a oração não para os outros, mas como uma expressão de prazer que temos diante de Deus e que agora, juntamente com o povo de Deus, expressamos essa alegria ao nos reunir como povo de Deus e ao suplicar a bênção de Deus sobre nós. Então, guardem essa frase, eu achei ela muito feliz, né? Porque, de fato, como eu registrei aqui na minha apostila, que a oração pública ela tem esse lado da pedagogia. Ora, eu diria oculta e ora involuntária, mas não deixa de ser uma pedagogia. Tá bom, meus irmãos? Agora, quando nós não oramos e não oramos nunca, fica uma pedagogia oculta de fracasso. Então, a gente não tem que ter vergonha disso, tá bom? E a oração pública é um dos maiores desafios nossos no ministério. Por isso que a gente precisa, inclusive, fica aqui uma dica, meus irmãos, a gente precisa pensar no que se deve orar. Deixa eu dar um adendo aqui. Tem vezes que nós nos preocupamos tanto com a pregação ou com o ensino que a gente se esquece de se preparar para a oração. E eu pergunto, ora, por que nós acabamos nos esquecendo? E por que nós não priorizamos também, eu diria, uma atenção dentro do programa para a oração? Então fica aqui uma sugestão. Na hora que você estiver ali preparando o seu estudo, ou mesmo o seu sermão, na conclusão, é um bom momento, não só para você criar o seu desfecho, mas para você repensar a forma em que você conduzirá aquela aula ou fechará aquele sermão naquela pregação. Então, pense um pouco sobre essa questão. Gaste um tempo, é importante. Eu sei que o lado da espontaneidade, ele é mais doce para nós, quando pensamos de deixar a oração como algo mais doce. Não tem nenhum problema. Continue assim. Mas tente lembrar também que o lado de você também pensar sobre essa conclusão e ter ali esse critério, não, eu vou pedir isso para Deus. Mesmo que Deus mude na hora, ou mesmo que venham outras inspirações, não tem problema. Você se dedicando, na minha opinião, em pensar um pouco sobre isso, você cria zelo. Você cria, eu diria, uma mentalidade positiva sobre esse assunto que é muito importante, em que toda a congregação está nos observando, né? Por isso que eu falo que o ministro ele não tem que se preocupar no sentido de escrever a oração e de ler no púlpito a oração que ele escreve. Até porque fica um pouco estranho, porque não é consenso nosso ler uma oração escrita. Até porque a gente fecha os olhos. Não que haja problema disso, não. Eu diria que não tem problema nenhum você ler a sua oração. Nenhum. Você está se dirigindo a Deus de olhos abertos, qual o problema? Mas fica aqui essa dica para vocês, porque nós temos esse desafio e nós precisamos conduzir a cada um a essa prática, de uma forma onde eles aprendam por meio do nosso modelo. Lembrem disso, irmãos, nós estamos sendo um modelo o tempo todo, em todos os momentos.
inclusive ali dentro da igreja, tá bom? Beleza? Até aí, tudo bem? Querem fazer algum comentário, alguma observação? Tranquilo, meus irmãos? Tranquilo, pastor. Amém. Leia essa frase para nós aqui, a importância da oração, Gil, por gentileza. Sim. A importância da oração. O povo de Deus precisa aprender a orar. Carecemos de muitas coisas para obter vitórias, e Deus as daria de bom grado, caso chegássemos a Ele em oração. Tiago 3 termina com um recado acerca da necessidade de haver paz no relacionamento entre os cristãos. Tiago 4 começa com a descrição da causa dos conflitos, que muitas vezes substituem essa paz. E Tiago 4:2 apresenta, então, uma solução muito interessante para esses problemas. A oração. Entre aspas, nada tendes, porque não pedis. Fecha aspas. Ainda assim, não usamos esta solução, achegando-nos a Deus. Joseph Scriven expressa isso muito bem na primeira estrofe do O Bondoso Amigo. Pode ler, Posso ler? por favor. Falta ao coração dorido gozo, paz e consolação? Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. É simples assim. Há algumas máximas nos nossos dias que nenhuma oração, nenhum poder. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Uma das coisas que o novo convertido mais aprende logo que ele começa a orar é que a oração mortifica a carne e a oração faz com que a gente vença o pecado. Quer conhecer um crente espiritual? Basta você acompanhar a vida dele de oração. Geralmente, você nunca verá alguém que é espiritual, mas ao mesmo tempo é alguém que nunca ore. Se é espiritual, é porque ora. Se ora, ele pode até, num primeiro momento, não ser tão espiritual, mas ele chegará lá. Por quê? Porque a oração não só apaziguará o coração dele, mas mortificará a carne dele, e ele verá milagres de Deus na consciência, no coração, na alma, e ele verá o fruto daquele tempo que ele reserva diante de Deus, na vida íntima dele e ao redor dele. Então, meus irmãos, o autor aqui, ele vai mostrar, né, nessa temática agora, sobre a importância da oração, e ele vai trabalhar na página 196, né? O povo de Deus precisa orar, os líderes, logo na sequência, precisam orar. E perceba que, irmão, sejamos francos, né? Pode ver que nós, como igreja, oramos quando o quê? Quando o chicote estrala. Não é assim, irmãos? Quando o chicote estrala, a gente ora. E eu diria, nenhum problema de orar quando o chicote estrala, mas felizes são aqueles que aprendem a orar também quando nenhum mal está acontecendo. Por essa razão, eu digo para vocês que aquilo que nós refletimos, né, no primeiro bloco, e por isso que eu fiz aquela pergunta, o que tem sido mais importante para a igreja e para as denominações na atualidade? O programa ou as velhas práticas de culto? E é por isso que eu levei vocês a refletirem, porque a igreja que tem programa, até quando se trata da oração, a oração é um detalhe assim, eu diria, vamos dizer assim, vai ser uma vigília de poder, vigília de cura. Ou seja, é um programa sensacionalista. Não é uma vigília para irmos orar simplesmente para buscar a face de Deus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque senão a gente acaba trocando os reais motivos. E Motivação. aprender a orar na tribulação, não tem nenhum problema. O povo de Israel lá
no Egito, orou na tribulação. Esther e o seu tio oraram juntamente com o povo lá no Império Medo-Persa. Daniel, com seus 3 amigos, oraram diante do sonho de Nabucodonosor. Nenhum problema. Quando Neemias é levantado diante de Deus e ali ele convoca o povo a estar vigilante com uma colher de pedreiro numa mão, a espada na outra mão, orando e vigiando e trabalhando. A oração nenhum problema nos momentos de dificuldade. Mas eu diria, quando a gente aprende a orar também em todos os tempos, e não só na dificuldade, nós adentramos, eu diria, naquilo que chamávamos pelos hinos antigos, nas ondas do Espírito Santo, né? Nos mares do Espírito Santo. Vocês vão lembrar, né, daquele hino clássico, eu navegarei no oceano do Espírito. O que é a vida de oração, se não navegar no oceano do Espírito? O que é a vida de oração, se não aprender a confiar em Deus em tudo e descansar? E podem ver, como dizia o próprio Lutero, né, irmãos? Se você tem muitas coisas para fazer, então ore mais, porque com certeza Deus vai te ajudar, né, no seu dia a dia. Então, o nosso querido irmão Donald, ele vai estar falando agora sobre o povo de Deus precisa orar. Pode falar, Júnior. É que é natural que todo cristão, o povo de Deus, sempre procura orar em momentos cruciais, desafios, tanto da saída do Egito como da passagem, vários momentos que Elias com os profetas de Baal, um momento cirúrgico, né, e de grande necessidade, é que eles vão orar. Agora, a gente vê que Daniel tinha uma vida de oração, né, Sim. contínua. Quando o desafio veio, ele não ficou tão surpreso, porque ele era uma vida de oração. Ele já tinha esse hábito, né? E aqui, né, Júnior, a gente vê como é importante a gente cultivar isso de uma forma plena, né? De uma forma inteira. Porque no momento, como você falou, que é um momento especial, a gente só vai ganhar mais força, né? Só vai ter mais êxito, né? Então, aqui ele vai tocar nos assuntos, depois leiam, meus irmãos, ele vai falar sobre que líderes precisam orar, o corpo como um todo precisa orar, os grupos pequenos precisam orar, ou seja, reuniões nas casas, as simples visitas, como hoje você mencionou, né, Júnior, fazer uma visita, né, ou melhor, sábado, para uma senhora que perdeu a visão por causa do diabetes, perdeu as pernas, ou seja, maravilhoso, né? E aí ele comenta que os homens precisam orar, ou seja, as famílias precisam orar. E na página 201 vem aqui, ó, como orar. Vamos dar uma lida em algumas partes aqui, que eu achei bem interessante, essa ideia, né, do propósito. Ele vai trabalhar agora sobre o propósito, né? Eu quero só ler aqui com vocês algumas frases. Como orar? Leia para nós, Júnior, por favor. Como orar? Além de cuidar da importância e do conteúdo da oração, precisamos orar de maneira correta. 2 assuntos que dizem respeito à maneira de orar são o propósito e a atitude daquele que, em oração, aproxima-se do trono de Deus. Olha só que interessante, né? 2 assuntos, a maneira e o propósito. Ou seja, há pouco eu falei para vocês, para a gente, enquanto está preparando o estudo, que nem nesse domingo eu preguei sobre maturidade espiritual. E eu achei bem interessante na minha introdução, enquanto eu preparava o meu sermão, me veio essa reflexão, né? Tem pessoas que na vida elas têm maturidade, mas elas não têm maturidade espiritual, por outro lado, porque ainda não passaram pela porta que é Jesus. Ou seja, a maturidade Deus deu para todas as pessoas. Mas tem pessoas que na vida não têm, outras têm. E dentro da igreja, as pessoas pensam que só porque elas estão dentro da igreja, elas terão maturidade. E muitas vezes, não, a gente vê que pessoas fora da igreja têm mais maturidade do que muitos irmãos.
Só que aí eu fiz na minha introdução, né, falando sobre pessoas que não têm maturidade, pessoas que têm maturidade para a vida e pessoas que têm maturidade espiritual, que são aquelas que realmente mergulham na vida com Deus e alcançam. E eu falei assim, nem sempre quem tem maturidade para a vida terá maturidade espiritual dentro da igreja. Mas, com certeza, todo mundo que tem maturidade espiritual, ele acaba tendo também maturidade para a vida, porque a maturidade espiritual ela é muito mais ampla. Ela abraça, ela acaba envolvendo todos os tipos de maturidade. Então, assim, por que eu achei interessante, irmãos? Porque muitas vezes, que nem no final, né? O que eu fiz ali, na minha conclusão? Eu falei assim, irmãos, como que você está na maturidade da vida? Como que você tem vivido? Então, peça para Deus te dar maturidade nas coisas da vida. Mas, sobretudo, peça principalmente para Deus te dar maturidade espiritual. Vai galgando, vai crescendo. Então, a minha oração, geralmente, nos meus sermãos, eu sempre tento levar as pessoas a um desafio. Então, assim, quando eu faço o meu desfecho, a minha conclusão de um sermão, eu sempre fico pensando como eu estarei orando, como eu estarei fazendo. E é muito interessante que muitas vezes vem algumas ideias, vem algumas ilustrações. Por isso que eu falei para vocês, né? A gente precisa aprender a orar de uma forma, eu diria, no ministério, com propósito. Sempre tá enxergando esse plano maior. É importante para a vida da igreja, né? Porque muitas vezes a gente acha que simplesmente se reunir ali como um pastor, tá tudo bem. Muitas vezes, quando a gente vai conduzindo as pessoas na oração, e a gente vai conduzindo elas nesse propósito, já é uma maneira de Deus já estar quebrando barreiras no coração delas. Então, muitas vezes, irmãos, não é que você vai falar para Deus e pregar para as pessoas, mas quanto mais você tem propósitos na oração e motivações corretas, é uma maneira também que Deus já vai ensinando por meio do ministro a congregação. E isso é muito interessante, tá bom? Querem fazer algum comentário? Sim. Aqueles que foram espiar a terra lá e voltaram com muito medo, podemos dizer que eles eram imaturos espiritualmente? Eu creio que sim, Júlio. Eu creio que sim. Porque pode ver que ali houve a palavra de Josué e Caleb e eles não se deram por vencidos. E aí é onde entra até algo que eu falei, onde entra algo que eu até falei domingo. Eu falei, irmão, se um dia você atingiu maturidade espiritual e está vivendo como um canal, eu só tenho que te dizer que você desviou da verdade. Então volta. Porque tem vezes que a gente vê uma pessoa pecando, a gente fala, ela nunca se converteu. Mas tem vezes que uma pessoa que outrora caminhava correto, de repente começa a pegar tantos atalhos e fazer tantas besteiras, né, Júnior? E então a melhor palavra nossa é, filho, eu não sei o que é, se você nunca se converteu de verdade, eu só sei de uma coisa, você está desviado da verdade. O caso dos espias representam isso bem, porque eles eram líderes em Israel. Podem ver que eles eram os principais, e eles tinham passado pela experiência das 10 pragas do Egito, tinham passado pela experiência do Mar Vermelho se abrir, tinham passado pelas experiências, várias experiências no deserto, e agora, ou seja, será que o mesmo Deus que abateu o maior império dos seus dias não poderia dar Jericó? Por que eles olharam para trás? Então, se eles não eram maduros, eles agiram como tais, porque Josué e Caleb os repreende e eles não se dão por vencido e inflamam toda a nação. E ali aquela nação também, vamos dizer assim, né, Júnior, mais uma vez, por isso que o texto lá no Pentateuco vai mostrar que eles eram de dura serviço. Eles erravam nos mesmos pontos, né, Júnior? Nos mesmos pontos, né? Então, essa é a conclusão que a gente chega, né, pelo menos, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Deixa eu ler aqui rapidamente, ó. Quer fazer mais alguma pergunta, Júnior? Não, acho que satisfeito.
A oração, muitas vezes, parece refletir uma atitude de tentar realizar o propósito da pessoa que ora, de maneira que ela quer. Isso é errado, pois a oração é o caminho que Deus prescreveu para que os homens lhe peçam o cumprimento do seu propósito. Um dos aspectos mais importantes da oração é achegar-se para ver o que Deus deseja e, depois, orar para que ele realize as coisas. Por isso que a gente precisa entender os propósitos, né? E aqui o autor vai trabalhar muito bem também dentro disso, da atitude correta, meus irmãos. Eu gosto muito dessa expressão. A nossa real motivação. A nossa real motivação. E aqui, Gil, responde um pouco também aquela sua primeira pergunta, do primeiro módulo. Pastor, gente errado orar pela casa, pelo carro, pela casa de veraneio, pela promoção, para que Deus nos abençoe. Não vejo que seja errado. Mas a gente sempre tem que ficar prescrutando o nosso coração. Qual é a nossa real motivação de estar fazendo tais orações? Quer ver um outro exemplo? Revestido de piedade, Gil? Quando a gente ora pelos dons que Deus nos deu. Senhor, me usa. Senhor, usa o teu servo. Honra o teu servo. Qual é a real motivação aqui? Qual é a real motivação? Eu estou querendo ser usado porque eu quero ser um canal de Deus ou porque eu estou buscando afirmação como medalhas, como patentes para crescer diante das pessoas? Ou para querer, quem sabe, mostrar que eu sou melhor do que as pessoas? Percebam, a gente pode se perder até mesmo no exercício dos dons e talentos ou, quem sabe, das virtudes. Verdade. Isso é muito interessante. Mostrar que é espiritual, né? Hã? Mostrar que é espiritual, né? Exatamente, Júnior. E vanglória, né? Isso aí. É vanglória, uma certa vanglória. É uma piedade, mas não é uma pseudo-humildade, mas não tem nada de humildade. É uma oração correta, mas revestida de soberba. Agora, perceba como isso é perigoso. E é por essa razão, vocês vão lembrar que na aula da semana passada, quando eu falei assim, porque muitas vezes Deus nos permite passar certos momentos que a gente mesmo não compreende. É para a gente aprender a exercitar o que? A dependência. Verdade. A dependência. E humildade também, né? Mas quando eu me torno dependente, Júnior, eu demonstro que essa dependência ela está totalmente atrelada à humildade, né? Porque o soberbo, ele não depende, né? Verdade. Ele é autossuficiente, né? Uhum. Então, sobre a oração é muito importante. Por isso que quando a gente ouvir que Deus cumpriu as nossas orações, a melhor coisa é até a gente guardar sigilo. E a gente glorifique a Deus no nosso particular. Aí talvez você diga, pastor, mas aonde entra a pedagogia pro ministério, para as ovelhas, dizendo que, eu orei e Deus respondeu. Tome um certo cuidado. Não é errado você orar e falar que Deus ouviu a tua oração. Não é errado. Mas cuidado, porque muitas vezes a gente acaba falando bastante para se autoafirmar, para mostrar que nós somos bons naquilo. E aí talvez seja um caminho também ruim para nós. A oração do fariseu e do publicano, né? Exatamente. Né? E para a gente estar concluindo, meus irmãos, o resultado da oração, né? A gente já sabe que haverá bênçãos indescritíveis, porque essa é uma das promessas mais maravilhosas do Senhor, que antes de virem as bênçãos, nós contemplaremos a face. Lembrem-se disso. Orar a Deus é entrar na sua face. E eu te pergunto, há alguma coisa que seja superior ou melhor do que a face do Eterno? Só de contemplar a face dele, ou melhor, dele, do Senhor, nos receber diante da face dele.
Porque uma coisa é nós sermos presenteados pela face gloriosa, e outra coisa é um pecador entrar diante da gloriosa face do Eterno. Então, meus irmãos, a maior recompensa, o maior resultado já é a presença dele sobre nós. Já é o consentimento, a aprovação dele, não a ira. Só isso já nos bastaria sobre o tema da oração. Mas é algo que a gente sabe muito bem, que Deus não para por aí. Ele faz questão de responder muitas vezes um sim, ele faz questão de muitas vezes responder de uma forma muito mais sobrenatural, e aí a gente conhece a história, né? Por isso que aí temos aqui essas diretrizes do autor, né? Na vida pessoal, na vida familiar, Ele fala muito interessante. nas reuniões cotidianas, nas reuniões dos líderes. Deixa eu até contar um episódio assim, muito curioso. Nós estávamos aqui numa reunião de liderança, e o Felipe Rente, que foi seminarista nosso, ele, de repente, os lábios dele inchou tanto, irmãos, mas inchou tanto. Ele tinha tomado um remédio e inchou, ele ficou com aqueles lábios grandes, sabe, de índio. Deu um desespero. Só um minuto, meus irmãos. E aí, o que acontece? Índio Pataxó. Índio, exatamente. Nós ficamos, Felipe, o que aconteceu? Deu um desespero, aí nós oramos na mesma hora por ele. Ele falou, vamos orar. Falei, eu tomei um remédio, pastor, eu acho que está dando uma alergia. Então, imagina a nossa preocupação, né? Era Botox, né? Não era Botox, não, mas ele ficou com um beição. Foi, assim, muito forte a experiência. E aí nós oramos, eu pedi para os irmãos, vamos orar para o nosso irmão aí. E oramos em questão de minutos, desinchou, Júnior. Ali, sabe, foi tão rápido. E foi, assim, tão reconfortante. Porque imagina essa cena, você está numa reunião de liderança, foi aqui na nossa casa, foi surpreendente, né? Uhum. E aconteceu assim de uma forma tão maravilhosa, foi muito rápido. Foi uma oração, inchou, e depois de uma oração, em coisa de 2, 3 minutos depois, desinchou, né? Então, assim, legal. Deus, ele pode fazer grandes coisas, né? Conosco, com a igreja, com os irmãos, e principalmente com a vida daqueles pela qual a gente vai orar, né, meus irmãos? Então, tá bom, meus irmãos? Depois acabem, né, lendo, né, o restante do livro, tá bom, nessa parte, porque temos muitos detalhes, vários testemunhos, várias orientações do Donald, que eu acho que vale a pena para que a gente possa estar lendo, né? Querem fazer mais alguma pergunta? Só dizer que até o autor fala, né? Acima de tudo, a oração não pode ficar só na teoria, né? No conceito, mas levar os princípios na prática, né? Sim. E essa é uma doutrina prática, né, Júlia? Você aprende ela, e eu diria ela é extremamente prática, e eu vou até usar o outro termo que eu gosto, ela é prática e lúdica, né? Porque você tem experiências poderosas. Uhum. É uma coisa maravilhosa. Por isso que eu disse e fiz o contrapeso e fiz a pergunta no primeiro módulo. O que é mais importante, um programa ou a velha prática da oração individual e coletiva? Então, irmãos, que a gente possa ensinar as nossas igrejas a estarem orando simplesmente pelo prazer de orar. Orar sozinho e orar em grupo. E orar com criatividade também. Uhum. Se uma hora tivermos um programa de oração, nenhum problema. Mas que a prioridade não seja o programa, de nenhuma forma, para as nossas igrejas. E sim, seja a vida ali com a igreja, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Uhum. Tranquilo? Deixa eu ver se na minha apostila tem mais alguma coisa que eu separei para falar para vocês. Né? Eu ponho vários pontos. Eu creio que terminamos. Tá bom? Vamos agora aqui falar um pouco do próximo capítulo, inclusive já podem estar abrindo o capítulo 12. Aqui, bom, eu só vou dar essa introdução, não entrarei muitos nos detalhes, até porque esse capítulo ele é maravilhoso. Por outro lado, eu diria, esse capítulo resume em tudo que a gente tem feito aqui ao longo, né, desses últimos anos, né, meus irmãos?
O Júnior está conosco, tem 1 ano já, Júnior, que você está conosco? Vai, 1 ano, né? Fez 1 ano, né? fez 1 ano já. Fez 1 ano, olha só, que Bom. coisa linda, hein? Glória a Deus, hein, Júnior? Final do ano é 2. A Maísa, quase 1 ano, né, Maísa? Entrou um pouco depois do Júnior, né? Acho que Não, pastor, já fez 1 ano já. Já fez 1 ano também? vai Já, completar 2, né? o Júnior, não, Mas- eu fiz 1 ano esse ano, já tem 1 ano e alguma coisa. O Júnior E você entrou antes do Júnior ou depois? depois, né? Não, acho que foi coisa. Parece. Eu acho que foi um módulo depois, né? Foi. Olha aí, coisa e linda. foi, acho que no Antigo Testamento estava no meio, alguma coisa assim. Então, joia, essa eu acho que você perdeu só Introdução ao Antigo Testamento 1, alguma coisa assim. Eu devo ter pegado a parte 2 ou metade da 1, alguma coisa assim. Quem entrou depois de mim foi só o Wesley. Isso que é muito legal, o nosso curso em módulos, porque dá para a gente, a cada módulo, entrar alunos, né? Mas o que eu queria dizer? Agora, nesse estudo do MacArthur e do Robert Thomas, a gente vai estar vendo o quê? A vida de estudo do pastor e o seminário, ele é, eu diria, uma demonstração muito bonita do que isso representa. Esse laboratório que vocês estão tendo de exercitar ao estudar a Bíblia, estudar os temas, consultar nos livros, na realidade, agora, quando a gente vai falar agora sobre esse assunto, o estudo do pastor, é praticamente isso que acontece com a vida de um pastor o tempo todo. Uhum. Por quê? Porque o pastor, ele, antes de ser ordenado, no caso, né, no meu caso, eu era um seminarista, mas eu fui treinado nos ensinos, comecei ali a adquirir as minhas literaturas, porque são ferramentas para consulta. Então, o que eu posso dizer para vocês é que ao longo desses anos, a vida de estudo do pastor ou do obreiro é essa vida que você sempre vai voltando aos materiais que você já tem, vai pegando novas literaturas, para quê? Para poder servir melhor, né? Então, assim, eu diria que, assim como um profissional de qualquer área, ele continua se atualizando, ele continua lendo, ele continua crescendo, ele continua aprendendo, o pastor é muito parecido. É claro que os desafios pastorais acabam sendo um pouco maiores, porque ele prega, ele dá um casamento, ele faz um culto fúnebre, ele faz uma festa, ele faz uma formatura, ou seja, são experiências em que ele vai agregando novas coisas, mas não foge muito daquele padrão. Ao mesmo tempo, para aqueles que vão para a área acadêmica, como é o meu caso, sempre uma literatura nova. Então, assim, a vida de estudo do pastor deve ser uma constante enquanto ele viver. Não tem como você não estudar, ou pelo menos aprender e dizer assim, já aprendi tudo. As pessoas que se enveredam para esse simplismo, ela acaba retrocedendo. E aqui, deixa eu até dar uma síntese, irmãos, porque é claro que cada pessoa vai ter uma área de atuação, né? É normal. Então, o que eu quero dizer com isso é importante que a gente tenha o estudo como uma ferramenta que a gente jamais deixe de exercitá-la, de aprendê-la. Ora por tema, ora com temas específicos, estudos específicos, abordagens, inovações, acontecimentos contemporâneos. Então, a gente sempre vai estar ali, eu diria, tateando, eu diria que meio que no escuro, porque a vida pastoral ela é uma incógnita. Você não sabe qual será, por exemplo, a próxima série de mensagens que você vai dar amanhã. Você não sabe. Por exemplo, eu comecei a falar agora do livro de Gálatas, mas o meu destaque é as marcas de um discípulo. Esse é o meu tema, né? O meu tema geral. Nasceu. Então, o que eu vou falar no final do ano? O que eu vou falar o ano que vem? A gente tem uma noção. Tem hora que você pode até enxergar um horizonte. Você vê a igreja indo para um caminho, você fala, eu preciso trabalhar mais nesse tema. Tem aquele pastor que trabalhou nesse tema. Então, assim, percebam que o pastor, assim como o missionário, assim como o evangelista, ele sempre vai estar se aperfeiçoando naquela área. O levita, o ministro de música, ele se aperfeiçoa naquela área.
mas é importante a gente olhar esse ponto com muito critério. Porque daqui uns dias, quando vocês pararem o ensino teológico, aí vocês vão falar, puxa, agora eu não preciso mais, não. É pelo contrário, é por isso que durante alguns anos vocês estão aqui, por isso que eu perguntei para o Júnior e para a Maíssa, né? Porque eu sei que o Dil já está fazendo 5 anos, né, Dil? Já fez 5 anos, né? Tanto o Dil quanto o pastor pastor, Johnny. é por aí mesmo. Verdade. Já? Porque veio a pandemia, né? O curso é de 3 anos, Exatamente. mas eles acabaram, a gente Deu uma acabou tendo... prolongada, né? Porque aí, na pandemia, a gente veio aqui para o online, a gente começou a fazer só uma vez por semana, porque a gente queria sentir como ia ficar, não sabia se ia voltar, né, Júnior? Então Eles foi muito terminam bom. quando? Agora, nesse ano. Esse ano. Ah, Esse ano eles terminam. a gente vai completar 2 anos no final do ano, eu e a Maísa. 2 anos já? 2 anos. Oxe, é 2 anos. Olha, então não é 1, para mim que era 1. Não, 2 anos no final do ano. Olha, coisa linda. Não, eu completo, acho que em abril. Olha aí, coisa linda. Glória a Deus. É. Então, agora, voltando, irmãos. Olha só que interessante. Viu, Gil? Você, não esqueça isso, Gil. Você ficou aqui durante 5 anos, no caso, o curso é de 3 anos, mas está ficando 5 em virtude da pandemia, junto com o pastor Gianni. Mas quando saírem daqui, não percam de perspectiva de que Deus deu um dom para vocês. E esse dom é um presente do Espírito Santo. E como ele é um presente, vocês têm que continuar o quê? Crescendo nele. Porque lembra que Jesus disse que quem é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito, e aí vem a parábola dos talentos, aquele que tem, ele ainda acrescenta mais, e é lindo exercício de zelar pelo dom, porque ao longo da caminhada, você zela por aquele dom, e quanto menos você espera, Deus te dá um novo dom. É como se fosse nascendo novos dons, novos ramos. E isso é maravilhoso. Agora, somente no exercício do estudo e da aplicação e do zelo. Quando a gente vai para aquele simplismo, eu já aprendi tudo e eu não preciso mais, a gente começa a retroceder. Tá bom, meus irmãos? Viu, Maísa? Eu Amém, falei, pastor. viu, Maísa? Amém. Que eu comecei em fevereiro de 2023, então foi 2024, já deu 1 ano. Ah, E aí, olha só. eu considero, por exemplo, o final do ano já encerra, então, fevereiro Ah, de sim, é 2023. verdade. Puxa, Júnior, mais tempo, né? Achei que era 1, já vai fazer 2. Glória a Deus. Então. Legal demais, né? É. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos dar uma pausa aqui, porque deu o horário, né? Uhum. Vamos dar pausa para a gente ir para o último bloco, e a gente vai pegar agora aqui o estudo do pastor. Esses 2 capítulos, irmãos, o estudo do pastor e a vida de aconselhamento, aliás, não, o estudo do pastor e a compaixão do pastor pelas almas, eu quero trabalhar agora nesse último bloco, né? Vamos ir principalmente esse o estudo aqui, porque a gente não pode cair no simplismo, sabe, irmãos? Eu já aprendi e tá bom. Para eu fechar aqui, recentemente tivemos essa tragédia na aviação brasileira, a queda desse avião aqui no interior de São Paulo. Vocês já notaram como os pilotos de avião, eles são treinados e eles precisam fazer reciclagens periódicas, avaliações periódicas, e eles são zelosos na maneira em que eles... em que a aviação os leva a serem zelosos com eles mesmos, com a mente, com a saúde. Vocês já notaram o exercício de um piloto de avião? Sim, No sentido assim de treino, Sim. eles têm que fazer sempre. Psicológico. É uma coisa muito frequente. Fundamental. Hã? É fundamental porque ele carrega vidas, né? Agora eu pergunto, Júnior, pesquisem depois a quantidade de horas que eles têm que passar por cuidado, por treinamento, por reavaliação, lembrar as coisas mais básicas. Tudo por quê? Porque, como o Júnior disse, porque eles cuidam de vidas, eles transportam vidas. Uhum. Aí eu pergunto, a grande maioria dos pilotos são bem-sucedidos? São. Por quê? Porque eles ganham bem, é uma profissão
que exige certas técnicas, eles são dotados dessa competência, mas, sobretudo, eles são o quê? Aplicados, porque eles guiam vidas. Aí eu pergunto, e por que os pastores, sabendo que estão num voo, levando almas para a eternidade, são tão relapsos nas suas maneiras de estudo, de relembrar das bases? Estão entendendo? E por que obreiros, que muitas vezes estão dentro da igreja, acham que é só uma reunião a mais? Será que a gente não precisa também fazer um redirecionamento sobre esse propósito? Aqui como pastor, mas também como seminaristas, como professores de escola bíblica, porque, irmãos, no momento em que a gente se reúne e leva o ensino de Deus, eu não estou levando o conto da carochinha para os outros. Eu estou levando o alimento eterno para aquelas almas. Eu estou num voo em direção à Nova Canaã. E eu pergunto, será que o motivo de tantas quedas de ministros e de igrejas doentes e fracas, ou quem sabe igrejas cheias de pessoas vazias, não é o retrato do descaso pelo estudo do livro de Deus e de uma piedade de fato à altura? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa ter esse zelo e esse temor, porque a gente não está conduzindo as nossas almas apenas, nós estamos a serviço do Rei, conduzindo as almas que são dele, para a glória dele. Então percebam como o nosso desafio é muito maior, tá bom, meus irmãos? Pensem nisso, tá bom? E a gente vai entrar aqui no capítulo 2, tá bom? Vamos dar uma pausa para a gente ir para o último bloco? Joia? Vamos. Joia. Eu vou parar aqui.